Caros amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao Talk Show da Graça, que vamos, como tinha prometido a autora e locutora e produtora e qualquer dia editora, porque ainda não teve nenhum problema de edição, mas irá com certeza ter que editar. Continuar, como estava a dizer, com a leitura da Batalha do Lis, que tinha sido escrita, cujo capítulo tinha sido escrito pelo General Ferreira Martins, que é um texto excelente, no meu parecer, porque é demasiado expressivo e o conteúdo é bastante coerente e, portanto, é muito vasto e dá perfeitamente para perceber o que aconteceu neste conflito tão dramático para os portugueses. Vamos então continuar com a leitura, que tínhamos ficado numa frase que eu penso que era: a guerra é de comandantes de companhia. A seguir vou continuar o texto. Cerca das 9 horas, no nosso flanco esquerdo, a segunda linha e a Rue Tilleloy, que lhe corre paralela, eram furiosamente batidas pelas metralhadoras alemãs e destruído o nosso AI-Post, onde estava uma metralhadora pesada. Este fogo devia provir em grande parte dos alemães, que a esta hora já andavam pelas segundas linhas inglesas e que, infletindo para sudoeste, iam envolver o flanco esquerdo da nossa B-Line. O avanço alemão deve ter tido inicialmente um acentuado progresso no setor britânico pela Exeter Avenue e Rue d'Elvas em direção a Rouge de Beaune, pois que, como vimos, a infantaria alemã, tendo-se apoderado antes das 9 horas de parte do subsetor da direita da 40ª Divisão, encontrava-se nesta localidade às 10h15. Desta forma, a Brigada do Minho, que era fortemente atacada de frente, via-se também seriamente ameaçada de envolvimento pela esquerda, ou seja, pelo norte. Notemos que era muito próximo e ao longe do limite esquerdo da nossa divisão que se encontravam os postos de comando de muitas das principais unidades da 4ª Brigada, incluindo o seu quartel-general, a uns 100 metros da estação de Laventie. De facto, as companhias da esquerda, de Infantaria 8, não tardaram a ser envolvidas e pelas 9h30 os alemães apoderavam-se do comando do batalhão em Hyde Park. Iam agora encarniçar-se contra o posto de comando do batalhão de apoio Infantaria 29 na Red House, cuja defesa o seu comandante, Major Xavier da Costa, improvisou com os poucos elementos que conseguiu congregar e que, sob a sua ação direta, aí se bateram ferozmente, até onde foi humanamente possível, de tal sorte que os alemães, na Red House, apenas puderam aprimorar, ou aliás aprisionar mortos e feridos, alguns destes, como aquele major, de extrema gravidade. A onda alemã ia assim avançando pelo flanco esquerdo da 2ª Divisão. Às 10h30 era tomada a 2ª bateria do 6º GBA, que se encontrava a uns 200 metros fora do nosso setor, a leste da Rue Verte. Estava relativamente desembaraçado o caminho para fazer cair Laventie. Os alemães envolveram-na por norte e leste e pelas 11 horas entravam nesta localidade. O comandante do 4º BI tentou ainda retirar o QG da brigada para Le Nouveau Monde, a 1600 a noroeste, no setor da
40ª Divisão Britânica, as metralhadoras alemãs e a barragem de artilharia cortaram-lhe a retirada. O ataque na frente da 6ª BI, setor de Neufchâtel e subsetores contíguos, SS de Ferme-du-Bois e SS-1 de Fauquissart, lançado com enorme impetuosidade, apoiado e protegido por uma numerosa artilharia e indiscutivelmente alimentado em infantaria através sendo organizações alimentado em infantaria atravessando organizações desmanteladas e reduzidos núcleos de resistência, depauperadas as forças físicas dos diminutos efetivos dos ocupantes e já um pouco abalado o seu moral, esse ataque não podia deixar de caracterizar-se por um rápido avanço irresistível, como o de um cilindro que vai esmagando tudo quanto encontra diante de si. A infantaria alemã, caminhando com segurança atrás da poderosa barragem da sua artilharia, podia aproximar-se em boas condições dos defensores do terreno e completar com relativa facilidade a obra da artilharia, atacando à metralhadora, à granada e à baioneta, envolvendo-os, liquidando-os ou aprisionando-os, aqueles, e tantos foram eles, que tinham a pretensiosa veleidade de se opor até à última ao avanço teutónico, vendendo cara a vida ou a liberdade. Mas o seu heroísmo, o seu sacrifício se conseguiam, num ou noutro ponto, demorar a marcha do atacante, não podiam detê-la. Como o espraiar das vagas, a infantaria alemã ia-se infiltrando pelos corredores mais fáceis e depressa se apoderava das organizações avançadas e atingia os locais dos comandos dos batalhões. Só para mostrar ao leitor, ao ouvinte, espectador, que não é fácil ler numa letra tão pequenina e ainda por cima estar a seguir linhas entre uma figura que se opõe aqui ao meio, de modo que é possível e muito provável que por vezes eu tivesse alguma dificuldade e poderia até ter trocado as linhas do texto. A letra é demasiado pequena mesmo, mas continuemos. Pelas 10h30, isto é, cerca de 3 horas depois da partida do ataque e 6 horas após o começo do bombardeamento, a zona à frente da linha intermédia estava perdida. Muito resistiram os seus defensores, honra lhes seja feita. Mais desembaraçado agora ao caminho ao atacante, este substituía a sua infantaria, ou substituída à sua infantaria, que tinha produzido grande esforço, por tropas frescas, procurou chegar o mais rapidamente possível à zona das baterias. As unidades da 3ª HI Reserva, que deviam ter guarnecido a linha das aldeias, não puderam, como se disse na sua quase totalidade, desempenhar essa missão. E mesmo que o tivessem conseguido, seria relativamente insignificante a resistência que 4 debilitados batalhões, disseminados por uma frente de 8 km, poderiam opor ao avanço triunfante de uma infantaria numerosa, solidamente apoiada e vitoriosa. Alguns reduzidos elementos dos nossos batalhões avançados conseguiram retirar da frente, e aos quais ainda sobrava ânimo para lutar, frações restantes dos batalhões de reserva das brigadas e as poucas tropas da brigada de reserva que chegaram à linha das aldeias não podiam, na verdade,
constituir um sério obstáculo aos desígnios da infantaria inimiga, que em breve as reduziu e ultrapassou. As nossas baterias de artilharia, que em geral se bateram desesperadamente, fazendo algumas delas verdadeiros prodígios, lutando até esgotarem as suas munições ou serem aprisionadas, viram chegada a sua vez. Cerca das 12 horas estavam todas na posse da infantaria alemã. Apenas uma, a segunda do primeiro GBA, conseguiu retirar todo o seu material. Outras que não o puderam fazer, porque o bombardeamento lhes tinha morto o gado, inutilizaram as peças, salvando-se algumas guarnições. Prestemos aqui a merecida homenagem aos nossos artilheiros que, no desempenho da sua penosa tarefa, que lhes custou muitas vidas, bem souberam cumprir o seu dever, honrando-se e honrando o exército português. Há incerteza que nas primeiras horas do bombardeamento dominava os espíritos. No QG2 em Lestrem começou a desvanecer-se quando, depois das 9 horas, ali chegaram as informações alarmantes de que o inimigo havia penetrado fundo nos setores britânicos contíguos ao da 2ª Divisão Portuguesa, o que causou grande impressão e sérias apreensões. Ainda não se presumia, no entanto, a importância e extensão da ofensiva que se estava desencadeando e a comunicação de que algumas companhias tinham retirado da primeira linha se podia causar alguma inquietação, não era, porém, um motivo para grande estranheza, porquanto, como dissemos, esse facto era normal perante bombardeamentos de grande intensidade. Mas as notícias eram, embora espaçadas, iam chegando num crescendo de gravidade. E pelas 11 horas tinha o comandante da 2ª Divisão conhecimento de que o inimigo avançava sobre Laventie e que as estradas vinham cheias de soldados desgarrados, de mistura com a população civil que fugia espavorida. Era a confirmação de que os alemães, tendo penetrado pelo setor britânico na sua junção com o português, estavam realizando o envolvimento do nosso flanco esquerdo. Ao mesmo tempo, sabia-se que a esquerda da divisão 55ª à nossa direita se tinha desligado das tropas portuguesas e que a 55ª formava um colchete defensivo frente ao norte. Havia assim 2 brechas nos flancos da divisão portuguesa que dificilmente poderiam ser colmatadas com as tropas das brigadas em setor, pois elas há muito tempo tinham dado destino às suas reservas. Quanto à hipotética reserva da divisão, a 3ª HI, também ela tinha recebido, antes das 6 horas, a ordem para a ocupação da Village Line. Sabe-se que esta ordem só pôde ser muito completamente cumprida. Estavam, pois, esta ordem da reocupação da Village Line foi incompletamente cumprida. Estavam, pois, de há muito tempo lançados no tabuleiro, em obediência à rigidez de um plano de defesa, todas as disponibilidades e era totalmente impossível desviar da fornalha quaisquer elementos. Só quem viveu semelhantes horas de angústia pode avaliar a amargura e o desespero do general Gomes da Costa e do seu Estado-Maior por não dispor àquela hora, em tão crítica conjuntura, de uma verdadeira reserva bem na sua mão, constituída por uma tropa fresca, subtraída até então aos efeitos do bombardeamento e aos outros bem mais graves do contágio desmoralizador das tropas que desordenadamente retiravam, acossadas pelo inimigo. Bem se sabia como e onde a empregar. As forças britânicas chegadas ao setor português, a meio do bombardeamento, foram
preventivamente guarnecer alguns dos postos da linha do corpo, à retaguarda da zona das nossas batarias. Era prudente e necessário, mas não era suficiente, nem porventura o mais urgente de começo. As duas brechas para a passagem da infantaria alemã lá estavam nos flancos do setor português, semelhantes a duas avenidas. Portanto, isto aqui também é um gráfico que não sei se será visível, mas é o movimento das divisões alemãs na frente do exército britânico. Penso que deve ser difícil, mas para quem tem prática em ler mapas de batalha, este é o ataque de 9 de Abril e, portanto, aqui está o movimento das divisões alemãs na frente do exército britânico. Como barrar estas passagens, ou seja, referimos às brechas que foram abertas no setor português, como barrar estas passagens quando para isso não se dispõe de nada, absolutamente de nada? Não podia já pertencer por isso ao comandante da divisão, mas ao escalão superior, dar as providências que o caso reclamava. De que modo pode um general, em tão precárias circunstâncias, fazer sentir a sua ação à ação do comando? Ao menos para ajudar a manter o moral, era preciso dar sinal de vida, e assim, nada mais podendo fazer que as mãos estavam a abanar, o general ordenou pelas 11 horas que se expedisse a seguinte nota para as brigadas em setor. Excelentíssimo General determina que procure manter posições. Foi ordenada barragem forte sobre a nossa primeira linha. E às 12 horas, ao comandante da brigada de reserva. Sua Excelência ao General determina que Vossa Excelência procure sustentar-se na Village Line. O inimigo penetrou nas linhas em alguns pontos, forçando as nossas tropas a um ligeiro recuo. Estas determinações lembravam, afinal, por uma forma concisa, o cumprimento das prescrições do plano de defesa, e, sob esse aspecto, poderiam parecer desnecessárias, mas é que elas constituíam também uma exortação oportuna e visavam a transmitir aos brigadeiros a persuasão e a esperança que animava o general de que ainda seria possível restabelecer a situação. E, de facto, ao meio-dia, o comandante da 2ª Divisão, que não tinha ainda a notícia de que a infantaria alemã operava já em plena zona das baterias, continuava a confiar um pouco, mercê talvez da sua rija têmpera, e lembrando-se da boa estrela que o tinha acompanhado nos seus dias gloriosos da África. Essa confiança não devia manter-se, porém, por muito tempo. A essa hora perdida, já a zona das baterias desguarnecida, em grande parte a linha das aldeias, o comando do 11º Corpo Britânico, no justificado receio de ver cair o comando da divisão em poder do inimigo, muito sensatamente ordenava a retirada do QG para Calonne, o que se fez sem demora. Portanto, o comando da divisão pedia para o quartel-general 2 se dirigir, ou seja, se retirar para Calonne. Sobre esta deslocação do QG2, do que se lhe seguiu, interessando de perto o comando da divisão, transcreve-se do citado relatório sumário do chefe do Estado-Maior. Às 12h15 recebia-se ordem para deslocar o quartel-general da divisão para Calonne, o que se fez imediatamente, dando-se ordem verbalmente, pois todo o pessoal do QG2 e chefes de serviço se achavam presentes. Não foi dada a ordem de retirada à divisão. Na deslocação para Calonne, e já nesta povoação, tivemos todos ensejos de ver soldados portugueses de mistura com ingleses e civis, pejando as estradas através dos campos,
procurando subtrair-se às granadas que rebentavam por toda a parte. Viu-se então bem que o ataque tinha uma envergadura muito superior a todas as previsões e que as perdas deviam ser gravíssimas. Os destroços das tropas portuguesas apareciam quase sem oficiais e eram constituídos, na sua maior parte, por pessoal dos trens regimentais, escalões e depósitos e combatentes das trincheiras, que debandaram quando se viram envolvidos pelos alemães e com os seus quadros abatidos pelo inimigo. A pouco e pouco foram chegando na direção de Calonne os restos da 2ª Divisão portuguesa, que retiravam por sua iniciativa, quando viram que era absolutamente inútil levar mais longe o sacrifício. Algumas frações no flanco direito da divisão mantinham-se, porém, nos seus postos, combatendo ao lado das tropas britânicas e dando a estas exemplos de bravura, dedicação e sacrifício. Em Calonne empregaram-se esforços para reconstituir ou antes improvisar imediatamente umas unidades que pudessem utilizar-se. A tarefa era muito mais que difícil, porque não havia oficiais nem graduados bastantes, e os homens não tinham nesta conjuntura um moral suficientemente forte para serem dirigidos por um reduzidíssimo e improvisado enquadramento em cuja força moral e resistência física também não se podia confiar em demasia. Nestas circunstâncias, enviou-se o seguinte comunicado ao 11º Corpo. Não é possível reunir das tropas que retiraram quaisquer unidades que possam utilizar-se hoje convenientemente, não sendo prudente deixar acumular tantas tropas na estrada e povoação de Calonne, que estão a ser continuamente bombardeadas. Tomei a deliberação de deixar esgotar a coluna na direção de Saint-Venant, a fim de permitir que mais à retaguarda estas tropas se reorganizem. Esta comunicação cruzou-se com o telegrama do 11º Corpo, expedido às 12h15 e recebido às 13h40, que dizia: a divisão portuguesa deve manter-se a todo custo. Todas as passagens da Ribeira Laue devem ser defendidas. Reúna todos os homens que retiram a oeste da Ribeira Laue, desembaraçando as estradas. A primeira parte continuava a cumprir-se, tanto quanto possível, pois se deram instruções e ordens nesse sentido e não se deu ordem de retirada à divisão. A segunda parte não podia ser incumbida à divisão portuguesa, que desde o começo tinha todas as suas forças empenhadas segundo o plano defensivo e instruções que o confirmavam. Os destroços que vinham da frente não estavam, como acima fica dito, em condições de ser utilizados. Continuávamos, no entanto, empregando todos os esforços para os reunir e ordenar o mais possível. Às 15h15 ainda se tentava continuamos com a dificuldade da leitura, visto haver nova figura no meio do texto e, portanto, temos que ler um pouco mais devagar. Às 15h15 ainda se tentava também a utilização de uma bateria para ocupar uma posição em R26D, a fim de cooperar com as tropas britânicas na defesa da linha do corpo, e também se pensou na utilização um pouco problemática da divisão de reforço de obuses que estacionava em Saint-Quentin. O comando do 11º Corpo, reconhecendo que as tropas portuguesas tinham dado todo o seu esforço, mandou retirar o QG2 para Saint-Venant e logo a seguir para Landres, marcando as tropas para 9/10 a zona de estacionamento de Biesigheim
Garbeck, Isberg, enquanto o comando da divisão, na sua deslocação para a retaguarda, auxiliado por todos os oficiais que ia aparecendo, procurava dar um pouco de consistência e ordem aos dos troços da divisão que retiravam da frente em desvairada marcha pelos caminhos e através dos campos. Portanto, mais uma vez, eu mostro a gravura do Major José Xavier da Costa, que me estava a impedir um pouco de ler, portanto, as linhas completamente juntas, unidas, e, portanto, daí a leitura mais lenta. Portanto, enquanto o comando da divisão, na sua deslocação para a retaguarda, auxiliado por todos os oficiais que iam aparecendo, procurava dar um pouco de consistência e ordem aos destroços da divisão que retiravam da frente, em desvairada marcha pelos caminhos e através dos campos, alguns restos dos batalhões do 2º escalão das brigadas, em setor, e da brigada de reserva que, talvez por felicidade, não tinham podido alcançar os seus pontos de destino, lutavam nos diversos postos que atingiram, com todo o denodo e galhardia, rivalizando em coragem e decisão com as tropas britânicas que com eles combatiam e os admiravam. Rematando assim com brilhantes episódios locais, em que se cobriram de glória o sublime sacrifício perene de feitos valorosos a que foi submetida em 9 de Abril a 2ª Divisão Portuguesa. A resistência que os luso-britânicos ofereceram, sobretudo nos postos de Le Riomé, Le Marais, Boudeville, Limaison, La Fosse, Richebourg, Les Loubes, Loasne, constitui um título de legítimo orgulho para as suas improvisadas guarnições, que alguns deles se sustentaram até ao cair da tarde e nos 2 últimos até à manhã de 11. E, para coroamento destes feitos, destacamos pelo seu justo e merecido relevo a notável e heroica defesa do reduto de La Couture, onde as forças de infantaria 13 e 15 e britânicas se aguentaram encarniçadamente, sem desfalecimento do moral, apesar das graves perdas sofridas, até ao momento em que, esgotados todos os recursos, foram forçadas a render-se. Eram 11h45 do dia 10 de abril. E agora, finalmente, vou ler a conclusão, que são cerca de 2 páginas e meia, deste nosso general Ferreira Martins, que tem um texto magnífico, muito sintético nos seus pareceres e que fez, portanto, um resumo muito coerente de toda a ação. Este Ferreira Martins, diga-se que era o subdiretor do Estado-Maior e, portanto, nesta batalha e, portanto, possuía alguns elementos valorosos sobre, portanto, sobre toda a tática e estratégia da batalha. E, portanto, quanto à descrição do que ocorreu posteriormente, ele tinha mais que capacidades para o fazer e assim o fez. Conclusão. A divisão tem de morrer na B-Line, ou seja, na linha B, dissera o tenente-general Ecking, que era o general inglês Richard Ecking, pretendendo sintetizar nessa profética e histórica frase a missão que estava confiada às nossas tropas e que devia ser levada até ao sacrifício. Ou seja, esta B-Line costuma ser a linha da morte e, portanto, os ingleses destinaram colocar os portugueses nesta linha B.
muito nossos amigos nesta confluência desta batalha, desde o princípio, porque não nos substituíram às horas que tinham prometido e ainda na reunião que tiveram com o nosso Estado-Maior pretendem e quase não mesmo, mandam que os portugueses fiquem nessa linha B e por aí, que era a principal linha, é normalmente nas outras guerras onde morrem os alferes, eles costumam ir para a linha B e portanto os nossos portugueses tinham que ficar naquela linha, portanto eram os primeiros a ser mortos. A guerra sempre foi e continuará a ser cheia de imprevistos e sujeita aos caprichos do acaso. E por mais bem concebidos e preparados que hajam sido os projetos das operações ou os planos de defesa, podem as circunstâncias do momento tornar precária a sua execução. E não está na mão de ninguém regular inflexivelmente a marcha dos acontecimentos, nem acelerar ou retardar as oportunidades. Estas aproveitam-se, tirando delas o maior partido, como fizeram os alemães com a sua ofensiva do Lys. Os incautos ou desprovidos sofrem das consequências. Como acentuamos, nem a divisão portuguesa nem as divisões britânicas em setor, ao norte do canal de Lavacé, estavam em condições de suportar a violência do embate das numerosas divisões alemãs de von Quast, reduzidos consideravelmente os seus efetivos, enfraquecidos pelo labor das batalhas e pelo esgotante serviço da guerra de trincheiras, não podiam as 3 divisões aliadas garantir uma perfeita e eficiente execução do plano de defesa, e que elas dispusessem dos seus efetivos de mobilização intactos, de um regular vigor físico e de um sólido moral. Nem assim, embora as condições de resistência fossem incontestavelmente muito superiores, os efetivos poderiam bastar para satisfazer a todas as exigências do plano de defesa. É que, para só falarmos do setor português, ele estava falhado para ser guarnecido com 4 brigadas em primeira linha. Aliás, ele estava talhado, exatamente, para ser guarnecido, portanto, o setor português estava talhado para ser guarnecido com 4 brigadas em primeira linha, com os seus efetivos normais. E a divisão portuguesa, apesar de apenas dispunha de 3 brigadas. Portanto, se tinha que ser guarnecido com 4 e apenas dispunha de 3, já estava em desigualdade. Portanto, e a divisão portuguesa apenas dispunha de 3 brigadas de efetivos, excessivamente desfalcados. A chamada reserva divisionária não existia de facto. Como segundo escalão, o plano de defesa determinava que fosse guarnecida uma linha de postos, a célebre linha das aldeias, em cada setor divisionário, entregue à brigada de reserva. Esta seria, assim, se quiserem, uma reserva do plano de defesa. Mas nunca reserva do comandante da divisão, pois que este não podia dispor dela. Não tinha, por consequência, qualquer possibilidade de fazer sentir a sua ação no momento e no local oportunos. Era uma lacuna grave do plano de defesa imposto pelo comando britânico, que bem patente se tornou no 9 de abril. Dentro de certos limites, quanto mais desproporcionada é a frente em relação aos efetivos, maior é a necessidade de ter reservas na mão para serem oportunamente aplicadas onde as necessidades, que só no decurso da ação se revelam, aconselharem. O escalonamento em profundidade era uma ficção. Portanto, também não tínhamos a tal linha de reserva, portanto, a chamada reserva divisionária.
Por outro lado, dentro das brigadas em setor, verificava-se o reflexo do mesmo mal. O envio prematuro de reforços para as primeiras linhas, na errada intenção de melhor cumprir o plano de defesa, resultou improfícuo ou mesmo prejudicial. Mas que fazer se eles eram solicitados e havia o conhecimento de que elas estavam mais do que fracamente guarnecidas em virtude da exiguidade dos efetivos? É caso para estimar que nem todos chegassem aos seus destinos. Melhor fora não terem sido enviados alguns desses reforços, poderiam ter a mais criteriosa aplicação. Mas ignorava-se o que se estava passando lá para a frente, e era preciso não desamparar as tropas mais avançadas, excitadas pelo bombardeamento e cegas pelo nevoeiro, e depois dominava a irresistível atração pela linha B. As lições desta batalha, que vieram reforçar os ensinamentos da do Somme, serviram primorosamente ao alto comando dos exércitos aliados para introduzir as necessárias modificações no sistema defensivo. Nas suas ofensivas da primeira quinzena de julho, os alemães davam impetuosamente com a espada na água, despendendo energias e munições para conquistar as posições adversas cujo sistema avançado tinha sido cautelosamente evacuado. No 9 de abril, tudo favorecera os alemães. As nossas baterias, satisfazendo os pedidos da frente ou por iniciativa própria, e procederam como deviam, consumiram quase inutilmente a maior parte das suas munições. No SOS normal, quando elas deviam somar-se às de artilharia pesada para prejudicar, tanto quanto possível, o dispositivo do ataque alemão. Mas quem podia adivinhar? Infelizmente, o comando britânico deixara-se surpreender. Se assim não fora, e mesmo que o aviso chegasse apenas com umas horas de antecedência, as três pobres divisões, apesar das deficientes condições em que se encontravam, teriam outras probabilidades de retardar muito mais o avanço inimigo, que dificilmente passaria naquele dia para este da linha das aldeias. A surpresa foi o melhor trunfo dos alemães. Quis, porém, o destino que um conjunto de circunstâncias bastante desfavoráveis, como que diabolicamente acumuladas, se congregassem para dificultar e tornar penosa ao máximo a missão, já de si tão árdua e delicada, da nossa segunda divisão. Pode ter havido e houve alguns erros. Ninguém está isento de os cometer, sobretudo na guerra, mas o que houve também, incontestavelmente e em larga escala, foi a dedicação até ao sacrifício. Esta frase é preciso não esquecê-la. É o general que a cita. A dedicação foi até ao sacrifício. A resistência até ao último sopro. A abnegação e o heroísmo, a manifestação das qualidades vitais e das virtudes de uma raça ao serviço do dever e do desejo de bem cumprir a missão de morrer na B-line, na linha B, no verdadeiro sentido desta frase. Resistir nas posições, defender o terreno passo a passo, demorando o avanço do inimigo o mais possível. Assim fizeram as tropas da 2ª Divisão Portuguesa, morrendo devagar, subejamente atesta o elevado número das suas perdas, nesta memorável jornada de 9 de abril de 1918. Cerca de 7.000 praças e mais de 300 oficiais, entre mortos e prisioneiros. O pedaço da Flandres, onde era o nosso setor, ficou nesse dia abundantemente regado com o sangue generoso de portugueses que souberam cumprir nobremente
o seu dever honrando a pátria. A divisão tem de morrer na Beeline, sentenciara o general Hacking. Estava cumprida a sentença. Termino por hoje aqui a leitura deste livro, desta obra magnífica do general Ferreira Martins, que efetivamente, como subchefe do Estado-Maior do CEP na Flandres, tinha mais conhecimentos táticos e táticos e estratégicos, como afirmei, para nos dar uma boa visão do que aconteceu durante e após a batalha. Por hoje aqui fico, esperando que o dia da manhã seja efetivamente, como efeméride, um dia de reflexão para todos nós e honrando a alma dos que partiram nessa data, que estiveram a defender a pátria lá fora, passando muitos sacrifícios, e é isso que temos que pensar nesses irmãos que partiram defendendo o solo português. Boa noite a todos.